diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pode assentar, irmãos. Quem é este? Quem é este poderoso? Vamos aplaudir ele. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Ele é o Senhor. Nele reside toda a plenitude da vida. Nele reside toda a plenitude de Deus. Por isso que nós estamos, alegres, porque nós estamos hoje num dia muito especial. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: olha, faça a memória de mim. Então hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos celebrando aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o primogênito de toda a criação. Então Cristo, irmão, ele é a soma de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Ele é a soma de todo o universo. Ele é a soma de todos os animais. Ele é a soma de todos os homens. Ele é a soma do ar que nós respiramos. Ele é a soma de todas as estrelas. Tudo está direcionado em Cristo. E tudo ele tem primazia e poder. Não tem um anjo, não tem um espírito maligno que não sujeita a Cristo, porque foi para ele que foi feita todas as coisas. E ele foi revelado, como nós cantamos aqui, ele veio, lá em 1 Timóteo 3,16, ele veio e os homens viram ele andar sobre a face da terra. Aquele mistério que era antes da fundação do mundo foi revelado. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, no 14 ele fala assim: no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Isso é muito forte. E Jesus Cristo é a soma de tudo isso, irmão. Em Apocalipse capítulo 8, põe ali assim, em Apocalipse capítulo 8 vai falar o que ele é, irmão. O que nós estamos enfrentando, ou o que você está enfrentando, ou o que você vai passar, ou já passou, eu quero que você saiba que ele está. Em Apocalipse 1:8 fala que ele é todo poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo assim, olha, não tem, eu comecei, é eu que vou terminar. Eu sou o alfa, o início de todas as coisas, mas serei o fim, que será o grande julgamento. Diz o Senhor Deus, aquele que há de vir. Você está esperando ele? Você está esperando a volta dele, Paula? Um dia vai tocar a trombeta, e quando essa trombeta tocar, a palavra de Deus diz que ele era aquele que foi na cruz, irmão. Ele é aquele que criou todas as coisas, que é a primazia de todas as coisas, mas ele é aquele que há de vir, aquele que estava na cruz e disse, está consumado. Então aquele é o Todo-Poderoso. Você está doente? O que você está passando? Então ele é o Todo-Poderoso. Ele é a soma de todas as coisas, mas tem momentos na minha vida e na sua vida que ele é o Todo-Poderoso. Lá em João 2, aquele casamento estava passando por um problema, porque faltou alegria, faltou o vinho. Alguém chegou para ele e falou, olha, está faltando vinho.
Ali ele era o Todo-Poderoso. Ele simplesmente disse assim: peguem água e encham essas 3 talhas. Ele não falou para eles assim: eu vou transformar em vinho, a água em vinho. Não, queridos, ele não falou isso. Mas ele é o Todo-Poderoso. Para transformar a água em vinho, tem que passar por um processo muito poderoso. E Jesus pegou aquela água e, como Deus Todo-Poderoso, ele solucionou o problema daquele casamento. Hoje ele está mandando dizer para você: eu, Senhor, que eu era hoje, e sou aquele que vai vir, mas eu sou o presente, o Todo-Poderoso, quer te salvar, quer te curar, quer te libertar, quer pegar seu casamento e trazer esperança. Eu sou aquele que salva. Então, em Apocalipse 1:8, ele é o Todo-Poderoso. Mas isso não basta para que a gente possa entender quem ele é, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele escreveu. O autor é aquele que escreve. É aquele que escreve, que vai lá e escreve. Olha, porque ele é a própria palavra. Porque a palavra em João 1 diz que no princípio ele era o verbo. E o verbo se tornou carne. E o verbo foi para a cruz. Então ele é o autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé, irmãos. Você entende isso, irmão? Também ele é, quando você está passando por uma acusação, sabe, o diabo fica te acusando, o diabo fica falando no seu coração, ele é o nosso advogado. Põe ali, cita, em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, mas eu quero que você saiba que ele continua sendo o quê? A imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Tudo está ligado nele. Olha o que diz aí. É 2:1. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Olha, ele é o nosso advogado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. A saber, Jesus Cristo, o justo. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Você entendeu, irmão? Ele é a soma, irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas lá em cima agora, lá no trono, do lado direito, ele está como advogado. Então, todas as vezes que o diabo, lá em Jó, no capítulo 1, Satanás ia na presença de Deus e falava as coisas, o acusador. Em Zacarias, capítulo 14, a palavra de Deus fala que ele é o acusador. Mas lá tem um advogado. Esse advogado não fala em verdade, ele só fala a verdade porque ele mesmo disse que ele era a verdade. Eu sou a verdade. Então, ele não está lá simplesmente por ser, ele está lá porque ele pagou um preço e ele é justo, e ele é o mesmo advogado, ele é o seu advogado. Se você tem uma ação na justiça que precisa ser desenrolada, peça ao Deus Todo-Poderoso, porque ele é o nosso advogado. Você entende isso, irmão? Oh, Deus maravilhoso. Ele também é o braço forte. O que é braço forte? Para sustentar. Diga para o seu irmão assim: ele é o braço forte do Senhor. Isaías 53:1. Põe lá. Braço forte é para te segurar nos momentos difíceis. Braço forte é para te segurar e carregar você de um lado para o outro. Braço forte é para te dar a vida. Braço forte é para te livrar de tudo aquilo que Satanás quer contra você, porque o braço dele carrega o escudo. 53:1. A palavra de Deus fala assim, olha lá, 53:1. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de quem? Quem que é o braço do Senhor, irmãos? O braço do Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso advogado e é aquele que é o braço que nos sustenta. Compreende, irmão? Parece loucura quando as pessoas olham para você e para mim e falam assim: como é que eles conseguem?
eles conseguem, está passando por esse momento assim, tão difícil, e eles continuam alegres. Sabe por quê? A nossa alegria está ligada no braço do Senhor, chamado Jesus Cristo. Entende, irmãos? Ele é o autor da nossa. Eu faço questão de que ponha aqui para que vocês vejam. Olha, o autor da salvação, ele lá em Hebreus 2:10. Sabe por quê? Ele é a soma. A soma significa a totalidade de Deus. Entendeu? Hebreus 2:10, ele é o autor da nossa salvação. Porque convinha que aquele, Cristo Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem é que é responsável por todas as coisas existir? Jesus Cristo. Jesus Cristo, está escrito aqui, olha, existem. Sem ele, se ele tirar a mão do globo terrestre, que Isaías fala que ele sustenta o globo terrestre, sabe o que acontece? As estrelas caem, a lua desaparece. Se ele não segurar com o braço forte, existe, irmão, tudo está no devido lugar porque ele quer. Compreende agora? Passa, Cida. Conduzindo muitos filhos à glória e a aperfeiçoar-se o quê? Passa, Cida. Por meio dos sofrimentos, ele é o autor da salvação sua e minha, meu irmão. Olha que maravilha! É por causa do sacrifício na cruz que ele o quê? Ele é o autor da salvação deles. Nossa salvação, irmão. Oh, maravilha! Então todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Ele é a soma total de Deus para a nossa vida. Amém? Além de tudo isso, irmão, ele é o pão da vida. Sabe em João 6,35, põe assim, né? Eu quero que as pessoas vejam isso. A Bíblia, a palavra de Deus, fala só desse homem chamado Jesus. Esse homem maravilhoso. E hoje eu falei com ele. Sabe, teve uma mulher em Marcos capítulo 5, que ela sofria de uma doença hemorrágica. E ela precisava do Deus Todo-Poderoso. Ela precisava do autor e consumador da nossa fé. Ela precisava de um advogado, do braço forte do Senhor, do autor da salvação. Agora ela está precisando daquela satisfação. O pão é aquele alimento que nos satisfaz, que sacia a nossa fome. Então essa mulher, ela, olha lá, em João 6,35, diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o quê? Eu sou o quê? O pão. O pão, ele se resume àquilo que vai te satisfazer. Essa mulher, lá em Marcos, ela procurou, gastou dinheiro em tudo quanto foi lugar. Foi atrás de médicos, foi atrás de tudo quanto é lugar. E os médicos falaram, não tem solução. Talvez sua vida esteja assim. Mas de repente ela teve uma coragem. Eu vou lá comer daquele pão. Vou lá comer daquele pão. Porque ele é o pão da vida. E ela chegou por trás e tocou. Apenas um toque, irmão. Apenas um toque. Ela tirou um pedaço daquele pão. E comeu daquele pão. Porque ele é o quê? O pão da vida. Todas as coisas centralizam em Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus nós não podemos fazer nada. Então aqui o que o Espírito Santo está falando para mim e para você: tenha satisfação em Cristo, o Filho de Deus. Em 1 Pedro 5,4 a palavra de Deus diz que Ele é o supremo pastor. Sabe o que é o supremo? Sobre a face da terra existem milhares de pastores, mas Ele é o supremo pastor que está no céu para governar todas as coisas e fazer segundo a vontade dEle sobre a terra. Ele é o supremo pastor que está hoje convidando: venham ovelhas até mim, bebam e comam de mim mesmo, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. É isso que Ele está dizendo como supremo pastor, porque Ele quer nos proteger. Amém? Em Isaías capítulo 9, verso 6, põe na Cida. Isaías capítulo 9, verso 6, a palavra de Deus diz que Ele é o quê? Ele é o conselheiro. Vamos lá? Isaías capítulo 9, verso 6. A
palavra de Deus diz assim, olha, porque nasceu um menino, precisava vir ao mundo. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Sabe, o governo é ele que vai fazer e vai ditar e vai fazer com que nós venhamos obedecê-lo. Sobre os ombros significa que o governo, a responsabilidade de manter todas as coisas nele, porque ele é o Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Ele é o quê? Seu nome. Ele não é qualquer um, irmão. Ele é Jesus Cristo. Olha o que a palavra diz. Ele é maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro, irmão, significa, na hora que você está lá naquele momento mais difícil, o conselho dele. Mas qual que é o conselho dele? O conselho dele é uma palavra viva. E aqui está escrito assim, que ele é o Deus forte, invencível. Ninguém consegue vencer ele. Sabe por quê? Ele é o Deus forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Criador de todas as coisas, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia. A palavra diz que havia um caos. Mas em João 1, verso 3, olha o que diz em João 1, verso 3. Põe lá, para que as pessoas possam ver. Olha João 1, verso 3. O que diz aqui? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Oh, glória a Deus, irmão. Olha aí, ó. Ele, tudo está nele. Tudo é por ele e para ele. E todas as coisas. Ele é o Criador, irmão. Ele está nos convidando a entrar e fazer parte, sabe? Também no livro de João, no capítulo 10, no verso 7, a palavra de Deus diz que ele é o quê? A porta, a entrada para o céu, irmão. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a porta. Ninguém consegue passar e ir direto ao trono do Pai se não for por Jesus Cristo. João 10, 7. Ele é a entrada. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta. E uma porta só serve para entrar, principalmente a porta do céu. Quem entra pela porta do céu não pode voltar. Não tem como voltar, porque quando chega diante do trono, João, quando chegou diante do trono e viu os 24 anciãos e viu aquele que esteve morto, ele se deitou e adorou. Quando a gente entra pela porta do céu, que é Cristo, a gente só vê alguma coisa maravilhosa. Teve alguém no Novo Testamento, uma mulher, que de repente ela chegou e era um salão muito grande, e Jesus estava num jantar e ela entrou com um vaso de alabastro, e quando ela entrou pela porta do céu e viu Jesus Cristo, ela derramou aquele vaso de alabastro em cima daquele que é a porta do céu. Compreende, irmão? O que Deus está falando para mim e para você é muito forte. Oh, Deus tremendo. Sabe, quero te fazer um convite. Você que ainda não entrou por essa porta, abre seu coração. Em Romanos capítulo 9, não precisa de pôr. A palavra do Senhor diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você crê, você consegue entrar por essa porta. Compreende, irmão? Faça isso hoje. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você confesse e fale com Ele. Sabe, em Apocalipse 1:5, põe aí, Cida. Ele é o primeiro e o último. O primeiro. A palavra de Deus diz que Deus fez o primeiro homem sobre a face da terra. Mas os planos de Deus, Cristo já era o primeiro. Antes da fundação do mundo, Jesus já era o primeiro, mas também o último. Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Primogênito dos mortos, sabe por quê? Ele morreu e ressuscitou. Significa que um dia nós passaremos pela morte e ressuscitaremos. Sabe por quê?
Porque ele é o primeiro que ressuscitou. Então, irmão, em Colossenses diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sabe, toda a criação geme gritando para que ele volte, irmão. Ele é o primeiro, mas também ele é o último. Sabe, ele é o bom pastor, que está lá em João 10:11, ele é o sumo sacerdote, que está lá em Apocalipse 4:4, é o cabeça da igreja, põe Efésios 1:22, é o cabeça que coordena. Sabe o que tem acontecido hoje? Nós obedecemos aos homens e esquecemos de obedecer àquele que é a imagem do Deus vivo, primogênito de toda a criação. Nós esquecemos, porque a palavra de Deus diz que ele é o quê? A cabeça da igreja. Compreende, irmão? Pois todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem presenteou ele? A igreja? O Pai. O Pai deu Jesus. Então nós pertencemos a Jesus Cristo. Sabe? Então ele é o primogênito. Ele é a imagem. Ele é a cabeça. No verso 18 aqui de Colossenses fala assim: ele é a cabeça do corpo. Sabe? Corpo vivo, que é a igreja. Levanta aí, irmão, fica em pé, balança seu corpo assim, ó. Você está na sua casa, levanta, pula e agradece a Deus. Sabe por quê? Porque você está vivo graças a Jesus Cristo. Levanta, igreja, levanta e pula aí na presença dele e fala: olha, o Senhor é o cabeça e eu faço parte dessa igreja, por isso eu sou santo, eu sou separado. Compreendeu agora? Ah, pastor, mas eu estou enfermo. Bate os pés aí e fala: olha, enfermidade, sai no nome de Jesus, porque ele é cabeça. Você entendeu aqui, irmão, que Deus quer falar comigo, com você? Olha, ele é o cabeça da igreja. Em Zacarias capítulo 9 fala que ele é o rei, sabe? Em 1 Timóteo diz que ele é o rei dos séculos, sabe? Em Apocalipse 15:3 a palavra de Deus fala que ele é o rei das nações. E esse rei vai voltar, esse rei vai governar, e nós temos que estar juntos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está escrito isso em João 1:29. João Batista, quando viu lá Jesus vindo, ele apontou e disse: olha, esse aí é o Cordeiro prometido que vai tirar e vai salvar todos os povos. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Em João 14:6, põe ali, Cida. Você pode sentar, irmão. Em João 14:6 fala que ele é a luz. Se ele é a luz, irmão, está vendo que se converge tudo nele, a plenitude é nele. Sabe? E mesmo assim a gente não dá valor. João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para chegar ao Pai, irmão, que é isso que eu quero que você entenda. Não é qualquer caminho, ele é o caminho que vai te levar para o céu. Mas, olha, volta lá, Cidante, um pouco. Caminho que vai te levar para o céu, mas através da verdade, que é a palavra, que ele é a palavra, sabe? E a vida, que a vida está nele, irmão. Se você lê essa palavra, sem ter compreensão do Espírito Santo, não tem vida. Mas quando você pega essa palavra e tem compreensão através do Espírito Santo, porque em Romanos a palavra do Senhor diz no capítulo 8, que o Espírito Santo testifica no meu espírito e no seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus tem que ter fogo no espírito. Olha, filho de Deus tem que conhecer a palavra, praticar a palavra e mover a palavra para que ela se torne chama viva dentro de mim e de você, irmão. Ele é a vida. Ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmão. Sabe, Apocalipse 5:5 fala que ele é o leão da tribo de Judá. Entende isso, irmão? 1 Timóteo, põe ali, Cida. 1 Timóteo 2:5, a palavra de Deus diz que ele é o quê? Ele é o mediador. Não procure outro mediador diante de Deus. Não procure, irmão. É ele, é ele. 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não precisa de outro mediador, irmão. Não procure outro mediador. O mediador nosso é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ah, mas pastor, eu posso ir lá naquele profeta, porque ele vai mediante de Deus.
Está escrito aqui que o único é o Senhor Jesus. Sabe, quero te dizer que Ele é o príncipe da paz. Teve um momento que Jesus tinha morrido, né? E os apóstolos estavam reunidos. A palavra de Deus disse que Jesus falou para eles: eu não vou deixar vocês órfãos. João 14. Creio em Deus e creio também em mim. Mas depois do momento que Jesus foi crucificado e colocaram Ele naquele lugar e fecharam aquela pedra, eles começaram a se sentir órfãos. E a paz deles foi se desvaindo. E eles estavam reunidos no mesmo lugar, com exceção de Tomé. E de repente Jesus entrou no meio, atravessou as paredes e disse: a minha paz eu vos dou. Sabe, Ele é a minha paz, Ele é a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Está com problema, está com dificuldade, tem algo te atormentando, chama o príncipe da paz. Fala para ele: eu preciso, eu quero a sua paz. Todas as coisas se convergem nele, porque é Ele, para Ele e por Ele. Mas está difícil, é a morte. Não tem jeito para a morte. Não tem jeito. Eu acho que nem Jesus dá conta. Quero te dizer que em João 11 houve uma morte. Já tinha 4 dias, estava podre, parece que não tinha mais solução. E é assim que a gente olha, quando a morte está próxima, a gente olha e fala: não tem mais jeito, acabou, está apodrecendo. Eu quero te dizer que de repente Jesus disse assim: Lázaro, ô Lázaro, sai para fora. Sabe por que ele disse assim? Porque ele disse assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Foi isso que ele falou. Hoje ele está falando para mim e para você: creia em mim,